Olá pessoal, como estão vocês seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi neste sabadão, dia 24 de abril de 2021? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje vou falar sobre um barraco que aconteceu no final da sessão do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, que julgou a suspeição de Sérgio Moro no destino dos processos do ex-presidiário. Foi um belo barraco, pega fogo no cabaré! E pegou mesmo! Pegou fogo na casa da mãe Joana! Olha, foi feio de ver, viu? A impressão que se dá é que, para o ministro Gilmar Lactopurga Mendes, os julgamentos no Supremo Absurdo Federal se tornaram uma competição entre os ministros. E terminou em discussão, na quinta-feira, dia 22, o plenário virtual do STF, que analisava a manutenção ou não da decisão que qualificou o ex-juiz federal Sérgio Moro parcial na condenação do ex-presidiário Lula no triplex do Guarujá, né, da qual ele era réu. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que há meses já vinham se dando bem nos bastidores, protagonizaram um belo bate-boca com ironias e ofensas. Gilmar, na verdade, ele costuma comemorar muito quando os processos do ex-presidiário têm resultados favoráveis a ele, né? Por isso ele fez questão de afirmar que o processo da suspeição de Moro estava no gabinete dele e que o ministro Edson Fachin não poderia adiar o julgamento. Barroso, então, argumentou a favor de Fachin e Gilmar Mendes se exaltou. Vamos ver o vídeo em vez de eu ficar aqui contando quem disse o quê? Segue o vídeo aí para vocês verem. Bom, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento. E fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é: se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir. Depois me diz. Talvez a cientista não... Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos... Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não, nunca vi. Não, existe no Código do Bom Senso, respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Mas depois da vista, nós vamos, cada um coloca o seu... Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. E acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar a palavra de ninguém. Não gosto de caçar a palavra dos colegas, mas está encerrada a sessão. E exigir do ministro Fachin. Em um outro momento dessa mesma sessão, na quinta-feira, que não está aqui nesse vídeo, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso também discutiram, porque Barroso proferiu um longo discurso contra a corrupção e minimizou o teor das mensagens obtidas pelos hackers, lembrando aos colegas que se tratavam de provas ilícitas, o que é proibido pela Constituição Federal. A sessão acabaria em seguida,
Mas Lewandowski preferiu manifestar-se e antecipou seu voto, alegando que não era favorável à corrupção. Luiz Roberto Barroso interrompeu Lewandowski e perguntou a ele: Vossa Excelência acha, então, que o problema foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Lewandowski respondeu: Não, Vossa Excelência sempre quer trazer à colação, à baila, a questão da corrupção, como aqueles que estivessem contra o modus operandi da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato levou a conduções coercitivas, a prisões preventivas alongadas, ameaças a familiares, prisão em segunda instância, além de outras atitudes, a meu ver, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, respondeu Lewandowski. Lewandowski ainda argumentou o seguinte: um juiz indicar testemunhas para a acusação não me parece pecadilho. A combinação do momento de oferecimento da denúncia também não me parece pecadilho. A combinação com relação a prisões preventivas. Barroso rebateu: pensei que Vossa Excelência fosse garantista. São provas ilícitas. E então, Lewandowski disse: podem ser ilícitas, mas enfim, foram amplamente veiculadas e não foram contestadas. Mas ele se esqueceu das regras da Constituição Federal aí, né? Pega fogo no cabaré, pessoal! O clima lá parece que tá tenso, hein? Realmente eu tenho também essa impressão aí que os ministros estão competindo a atenção entre si. O que vocês acham? Olha, pessoal, o negócio lá no cabaré, desculpem, na casa da mãe Joana, perdão, no Supremo Absurdo Federal, anda tão complicado, digamos, na falta de um termo melhor, que em um outro episódio recente, a Gilmar Mendes afirmou o seguinte, entre aspas: se não zelamos por nossa biografia, zelemos pela biografia do tribunal. Legal, né? Só que a frase não agradou nem um pouco o procurador Roberson Pozobon, tá aí a fotinha, que atuou na Operação Lava Jato. Em uma série de publicações em suas redes sociais, o procurador Roberson Pozobon desafiou o ministro, dizendo: se não zelamos por nossa biografia, zelemos pela biografia do tribunal, certo, ministro Gilmar Mendes? Interessante, Sua Excelência, mencionar isso. E se o STF julgasse todos os pedidos de suspeição de seus ministros? Às vezes o autorreconhecimento não vem. E se o STF fosse mais Tribunal Constitucional e menos Corte Penal ou quarta instância recursal? E se o STF não aceitasse pedidos de vista a perder de vista? Menos de um ano certamente seria bom. E se o STF não investigasse diretamente, por mais graves que eventualmente fossem supostas infrações praticadas contra si? Enfim, ser vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo é esquisito, né? Questionou o procurador. E ele continuou: e se o STF não admitisse em seus processos a juntada de provas ilícitas, não fornecesse cópias de provas ilícitas, não permitisse o uso de provas ilícitas, inclusive para argumentações laterais do tipo: não preciso, nem estou usando esse material, mas vocês viram que... E concluiu dizendo: gostaria de ler essa biografia. Por essa, eu acho que Gilmar Mendes não esperava, não? Amigos, apenas para encerrar esse assunto sobre o Supremo Absurdo Federal, eu gostaria de citar aqui para vocês alguns trechos de uma entrevista que foi dada ao jornal Gazeta do Povo e que foi publicada na quinta-feira, dia 22 de abril, por Ives Gandra Martins, um renomado jurista e profundo conhecedor das leis e também do STF.
O seu diagnóstico foi elucidativo e preciso. Ives Gandra afirmou que o STF é o maior partido de oposição a Bolsonaro. Ives Gandra é professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e o jurista detonou os ministros do STF em razão de frequentes decisões que classificou como o maior partido de oposição ao governo Bolsonaro. Ives Gandra também criticou a decisão da maioria dos ministros que referendou a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente, ex-presidiário e ex-criminoso Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. Para Ives Gandra, é inaceitável que uma decisão reafirmada por diversas instâncias da Justiça e até mesmo pelo próprio STF mude com o passar dos anos. Ives Gandra disse o seguinte: o ministro Fachin, que em outros 10 casos considerou que o foro era normal, neste caso concreto, por se tratar do ex-presidente Lula, conhecido no Brasil e no mundo, não sei se fosse qualquer outro condenado, se o Supremo mudaria a jurisprudência. Houve mudança de jurisprudência. Vou mencionar ainda outros trechos marcantes dessa entrevista. Ives Gandra disse: eu tenho a impressão nesse momento, apesar do elevado nível de conhecimento e de idoneidade moral de todos os 11 ministros do Supremo, de que o Supremo se tornou no maior partido de oposição do governo. E o Supremo tem feito intervenções no Poder Legislativo e no Poder Executivo, a meu ver, invadindo competências de atribuições de outros poderes. Sei que são ministros e grandes juristas, mas, para mim, é com muito desconforto que sinto que eles estão trazendo uma profunda insegurança jurídica ao país. O STF não é um legislador complementar, não deve atuar nos vácuos legislativos, disse Ives Gandra. Ele não é um presidente substituto a corrigir o que um presidente em exercício está fazendo. Ele não pode invadir atribuições porque é apenas o guardião. O Supremo tem invadido atribuições. Por exemplo, agora em relação à CPI da Covid. Nós vemos hoje ministros se agredindo. Um ministro chamando o outro de covarde. Algo que, enfim, foge um pouco daquele perfil de dignidade que os ministros têm. A minha tristeza, neste meu fim de vida, é ver que a Suprema Corte do meu país, de gente muito boa, a essa altura, é exatamente o principal fator de insegurança jurídica do país. Agora, posso xingar os presidentes da República, deputados e senadores, mas não um ministro do Supremo? Estas foram as palavras, alguns trechos, selecionados da entrevista de Ives Gandra. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tem ainda outros vídeos aí que vão sair do forninho sobre outros assuntos. Aguardem. Até mais. Um grande abraço. Obrigada pela presença, pela paciência e ótimo sábado a todos, galera. Obrigada.